Olha, este canal tem um pouco mais de um mês. Eu estou muito feliz com a galera que está curtindo e com os inscritos. Se essa é a sua primeira vez aqui, não esqueça de curtir esse vídeo e também se inscrever no canal. Obrigado! O que será tratado nesse vídeo? Civilização persa, a formação do Império, a organização do Império, cultura, religião e decadência. Tudo de uma forma bem clara, direta ao ponto e sem enrolação. Vamos lá! O Planalto do Irã, região montanhosa e desértica, situada ao leste do crescente fértil entre a Índia e a Mesopotâmia, foi povoada pelos povos persas e medos. A princípio, os persas eles eram dominados pelos medos, mas essa situação se inverteria por volta de 550 a.C., sob o comando de Ciro. Os persas dominam os medos e passam a controlar aquela região. Passando agora pelo primeiro tópico desse vídeo, a formação do Império. Ciro, ele inaugurou o chamado Império Persa. Como aumentou a população persa, eles tiveram a necessidade de expansão territorial. Ciro o Grande se torna rei e começa a conquistar territórios. Ele também não proibia as crenças nativas dos povos conquistados, concedia algumas autonomias para as classes altas que eram dominadas, mas exigia em troca homens para o seu exército, alimentos e metais preciosos. Ciro morreu em 529 a.C. Cambises, filho e sucessor de Ciro, iniciou uma difícil campanha militar contra o Egito, conquistando a vitória apenas em 525 a.C. na Batalha de Pelusa. Cambises ele pretendia estender seu território até Cátulo, porém teve uma luta interna pelo poder e ele não conseguiu ir adiante. Após a morte de Cambises, essa luta pelo poder continuou. Dario, que era parente distante de Cambises, ele aliou-se à nobreza e assim ele consegue chegar ao trono, ao poder, dando início a uma nova era da história da Pérsia. O próximo ponto fala sobre a organização do Império Persa. Os dominados pelos persas podiam conservar seus costumes, suas leis, sua religião, sua língua, porém eles eram obrigados a pagar tributos e a servir ao exército. Dario procurou organizar seu império dividindo-o em províncias, em satrapias, e nomeando pessoas de sua confiança para administrar essas províncias, os sátrapas. Para melhor comunicação no seu território, foram construídas diversas estradas, entre elas a Estrada Real, que tinha mais de 2.000 quilômetros de extensão. Por elas passavam os correios reais, o exército e as caravanas de mercado. A riqueza para sustentar esse enorme império vinha de tributos cobrados aos camponeses livres que viviam em comunidades e pagavam esses impostos ao imperador. Havia também o trabalho escravo, mas a maioria dos trabalhadores não pertencia a essa categoria. Sobre a cultura, eles receberam grande influência dos egípcios e dos mesopotâmicos. Fizeram diversas construções, nas quais utilizaram-se de tijolos esmaltados em cores vivas. Já na religião, eles distinguiram-se porque esse plano religioso ainda hoje é praticada em algumas partes do mundo, o zoroastrismo. De acordo com os princípios básicos dessa religião, existem duas forças constantes nessa luta, o bem e o mal, e é dever das pessoas fazer o bem e a justiça, para que no dia do juízo final, o bem vencer o mal e ter uma vida eterna no paraíso. Agora falando sobre a decadência, a tomada do Estreito de Bósforo e Dardanelos no Mar Negro pelas forças persas prejudicou o intenso comércio grego na região. O clima de tensão entre diversas cidades gregas e o Império Persa tomou de conta da situação e transformou-se numa grande guerra. Em 490 a.C., Dario tentou invadir a Grécia, mas foi derrotado pelos gregos
na Batalha de Maratona. Então Dario morre e o poder passa para o seu filho, Xerxes, que continuou a luta contra a Grécia, sendo derrotado em 480 e 479 a.C., nas batalhas de Salamina e Plateia. Após sucessivas derrotas, os persas foram obrigados a se retirar e reconhecer a hegemonia grega. Com o enfraquecimento do império, várias satrapias se revoltam contra o Império Persa. Assim, a luta interna pelo poder se tornou cada vez mais violenta. Entretanto, há uma guerra do Peloponeso entre Esparta e Atenas. E os persas eles conseguem dominar de volta a região da Ásia Menor. Mas com o assassinato de Dario III, um dos últimos sucessores do Império, Alexandre Magno, Alexandre o Grande, ele consegue dominar todo o Império Persa e assim ele anexa o território persa ao grande Império Greco-Macedônio. Por fim, se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Obrigado!